No episódio de hoje do Ficha de Jogo, um campeão do mundo de sub-20 e um treinador da Primeira Liga. Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Ficha de Jogo, o podcast que vos vai falar sempre do futuro, do que aconteceu lá atrás. Eu sou o Miguel Ribeiro e no episódio de hoje vamos diretamente para a Segunda Liga, na sua edição da época 2001-2002, para falarmos do Rio Ave Campo Maiorense. O foco de interesse aqui é que este seria o último jogo do Campo Maiorense nos escalões profissionais do futebol português. Estávamos a 5 de maio de 2002, no Estádio dos Arcos, jogo apitado por Carlos Xistra, o árbitro português que ainda era relativamente jovem à época, e que ainda viria a apitar por muitas épocas no futebol nacional e internacional. Rio Ave e Campo Maiorense defrontaram-se para a última jornada do campeonato, a 34ª jornada da Segunda Liga. O Rio Ave levaria de vencida o Campo Maiorense por 4-2. Luís Coentrão, Nuno Sousa, Evandro e Augusto Gama marcaram para o Rio Ave, Mário Vargas e Nausé marcaram para o Campo Maiorense. E já desvendando aqui um bocadinho dos integrantes, de quem jogou, vamos avançar para a ficha de jogo propriamente dita. Do lado do Rio Ave, Bizarro era o guarda-redes. Depois, jogadores de campo, André Vilas Boas, Bruno Mendes, Peu, Nito, Mércio, Luís Coentrão, Niquinha, Gama, Evandro e Nuno Sousa. No banco estavam Mário Neves, António Carvalho, Rui Ramos, Rui Manuel e Berto. O treinador dos Vilacondenses era Horácio Gonçalves. No caso dos alentejanos de Porto Alegre, o campo maiorense, na baliza estava Paulo Sérgio e os jogadores de campo eram Vasco Matos, Duca, David Roldan, Cal, Nausé Fernandes, Mário Vargas, Nuno Gomes, Filipe Fernandes, Miguel Vaz e De Vigor. No banco estavam ainda Carlos Fernandes, Edson Silva, Patacas, Bernardo e Pedro Simão. O treinador dos alentejanos era o espanhol Fabri González. Começando aqui pelo Rio Ave, dando já conta do que avancei antes da intro. O guarda-redes do Rio Ave era o José Bizarro. José Bizarro, que tinha sido campeão do mundo por Portugal no escalão de sub-20, nessa mítica final no Estádio da Luz. Fez uma época bastante sólida no Rio Ave neste ano e viria a sair para o Leixões, onde jogaria de 2002 a 2004 e acabaria no Maia em 2004-2005. José Bizarro acabaria em 2005 no Maia e depois virou treinador. E como treinador tem várias épocas no Sertanense, onde teve bons trabalhos. Esteve também 6 anos no Coimbrões e 3 no Moncarapachense, digamos que com trabalhos sólidos. Temos também André Vilas Boas, que se iria para o Porto, para o Futebol Clube do Porto em maio, mas voltaria em 2005-2006. Fez muito poucos jogos pelo Porto de José Mourinho e acabou por regressar à sua casa. Acabaria a carreira em 2016-2007, pelo meio ainda teve uma passagem pelo Portimonense em 2010-11 e também pelo Marítimo e pelo Marítimo B, mas seria mesmo em Vila do Conde que seria feliz. Outro que também está aqui e que acabaria no Rio Ave era Bruno Mendes, o central, que vinha do Campo Maiorense, tinha chegado em agosto para jogar no Rio Ave, e acabaria por acabar, digamos assim, a carreira nos Vilacondenses alguns anos depois, em 2010. Bruno Mendes, que teve 3 clubes na carreira, o Vilafranquense, o Campo Maiorense e o Rio Ave. Era um jogador de ficar muito agarrado aos clubes onde passava. Temos também Luís Coentrão, que até ver que se saiba não tem nada a ver com Fábio Coentrão, apesar de partilharem o apelido. Sairia para o Gil Vicente para a Primeira Liga, em maio. Iria jogar a partir de 2003 nos Barcelenses, onde ficaria até 2008. Viria a acabar a carreira depois em 2013, 11 anos depois, no Melgacense de Melgaço, como dá para perceber. Outro que também demos conta foi o brasileiro Mércio. O Mércio em 2008-2009 jogaria na Primeira Liga com o Trofense. E a seguir foi para o Chipre, durante alguns anos ainda passou por Famalicão e viria a acabar a carreira em 2018 no Vizela. Temos também Nito e Peu, que são jogadores que, pelo menos a mim, não me diziam muito, mas que foram relativamente constantes neste Rio Ave. Peu sairia para os Chaves a meio da época seguinte, em 2002-2003, sairia em janeiro. Acabaria a carreira no Portimonense de Porto Mós em 2007.
Já o português Nito saiu em maio dessa época, no fim da época, para o Valdevez, de Arcos de Valdevez, e acabaria a sua carreira de futebolista em 2004. Temos aqui também uma lenda do Rio Ave, Niquinha, que tinha chegado já em 97 e ficaria até 2008-2009, onde sairia no final da época para acabar a carreira no Brasil na época seguinte, no Francana, dos escalões estaduais. Niquinha que tem mais de 400 jogos pelo Rio Ave, que é uma lenda do clube e que chegou inclusivamente a ser capitão. Outra lenda era Augusto Gama, irmão de Bruno Gama, que estava no Rio Ave desde 92 e que ficaria até 2006-2007, onde acabou a carreira. Ele que, entretanto, já treinou na Primeira Liga o Rio Ave. Os vilacondenses foram comandados por Gama enquanto interino, já por mais do que uma situação, passou do relevado para o banco, digamos. Outro que também fez muitos jogos pelo Rio Ave foi o brasileiro Evandro, que jogava a extremo e a médio ofensivo. Evandro chegou em 2000 e ficaria até acabar a carreira em 2010 no Rio Ave. Acabaria a carreira em maio de 2009-2010. Era um Rio Ave com gente que já lá tinha muitos anos e que faria muitos anos. Por exemplo, André Vilas-Boas era um deles. Temos aqui também Nuno Sousa, o ponta de lança que em 2003 foi para o Gondomar e que teve algum sucesso no Gondomar, porque esteve por lá em 2 temporadas distintas e somou um total de 35 golos, o que na segunda liga, em 2 temporadas num clube que não lutava propriamente pela subida, é digno de registro. Viria também a integrar o plantel do Fátima por 2 temporadas, onde marcou 14 golos e viria a acabar a carreira no Mafra em 2012, final de 2011-2012. Aqui saltando para o banco, Berto fez 6 jogos pelo Rio Ave nesta temporada, muito pouco utilizado. A seguir foi para o Vitória de Sernás, que salvo erro estava na 3ª divisão na altura. Depois andou pelo Amares e viria a acabar em 2006, passado poucos anos, no Cristelo. Outro dos suplentes foi Rui Ramos, que até entrou aos 86 minutos para o lugar de Evandro. Rui Ramos sairia para o Imortal, depois jogaria também no Canelas, não este Canelas, mas a sua versão original, e acabaria com 4 temporadas seguidas no Lessa em 2011-2012. Outro dos suplentes que participaram no jogo, Rui Manuel, que entrou aos 75 minutos para o lugar de Luís Coentrão. Rui Manuel, que fez 22 jogos nessa época, teve até, lá está, alguma participação. Sairia para o Nogueirense na época de 2003-2004, andou também pelo Pedras Rubras e acabou em 2007-2008 no Gondomar ao fim de 3 épocas no Clube Gondomarense. Temos também o outro suplente utilizado, porque na altura só se podiam utilizar 3, entrou aos 51 minutos para o lugar de Bruno Mendes, é António Carvalho, andaria emprestado nas épocas seguintes a União Oliveirense, Valdevez e Ovar, acabaria por fazer 4 temporadas no Sertanense entre 2010 e 2014 e viria a acabar a carreira no Luxemburgo, onde esteve a jogar entre 2015 e 2017. Por fim, o último suplente e que não participou do jogo foi o guarda-redes Mário Neves, que nessa época fez 5 jogos pelo Rio Ave, viria a fazer mais um na época seguinte e em 2003-2004 faria 0 jogos, aqui um total de 6 jogos em 3 épocas. E acabou a carreira no final de 2003-2004, abandonaria os vilacondenses e pendurava as luvas e as chuteiras. O treinador era Horácio Gonçalves, ficaria para a época seguinte, mas saiu a meio da época para o União da Madeira, abandonaria a meio de 2002-2003. Horácio Gonçalves, que foi durante muitos anos um nome sólido a nível de presenças na segunda liga, treinou o Varzim entre 2004 e 2007, entretanto já acabou a carreira, treinou o Costa do Sol no campeonato moçambicano, o Moçambola, treinou entre 2018 e 2024, onde conquistou uma liga, uma taça e uma supertaça. Horácio Gonçalves terminou a carreira, mas pode-se dizer que também teve uma carreira sólida a nível de segunda liga. Este Rio Ave acabou em oitavo, acabou por ficar ali a meio da tabela, em oitavo de 18, com 46 pontos. Foi uma época relativamente pacata para os vilacondenses, que subiriam à Primeira Liga na época seguinte, em 2002-2003, juntamente com o Alverca e o Estrela da Amadora. Olhando agora para a equipa dos Galgos, o Campo Maiorense, e sobre a sua equipa neste dia 5 de maio de 2002, começando pelo guarda-redes, Paulo Sérgio, que fez bastante jogos no Campo Maiorense e sairia no final da época para o Beira-Mar para ir jogar a Primeira Liga, onde esteve durante alguns anos.
depois voltou à segunda liga com a despromoção do Beira-Mar, acabaria a carreira ao fim de algumas temporadas, 2008-2009, no Clube Desportivo dos Olivais em Moscavide, em Lisboa. E como eu disse que havia um treinador da Primeira Liga e um campeão mundial de sub-20, e já falei dele, José Bizarro, o treinador da Primeira Liga que estava a jogar aqui, Vasco Matos, o Lisboeta, treinador do Santa Clara, à época em que eu estou a gravar este episódio, 2025-2026, já é treinador há alguns anos. Estava numa fase precoce da carreira, emprestado pelo Sporting Clube Portugal e sairia no final da temporada para ir jogar no Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal. Ainda na defesa, Duca, o cabo-verdiano, saiu para o Portimonense no final da temporada 2001-2002. Duca que viria a ser bastante importante nas manutenções dos algarvios, na segunda liga, e acabou a carreira em 2006. Outro dos defesas foi David Roldan, que no final dessa época, em maio de 2002, voltou à Espanha para jogar no Alicante. Temos também ainda na defesa Cau, que voltou para clubes acima do Douro e nunca mais desceu o Douro. Não exageremos. Cau voltou para a zona do Porto, onde jogou no Felgueiras, na época seguinte e na outra posterior. Cau jogou no Felgueiras entre 2002 e 2004. Viria a acabar a carreira no Sport Clube Coimbrões em 2008-2009. Temos ainda Filipe Fernandes, que vinha do Benfica de Castelo Branco, para onde voltaria mais tarde. Filipe Fernandes ainda jogou a segunda liga em 2003 e em 2013, pelo Gil Vicente. A nível de Benfica de Castelo Branco, temos aqui outro, Miguel Vaz, que jogaria no Benfica de Castelo Branco entre 2005 e 2011, onde acabaria a carreira. Miguel Vaz, que pelo meio esteve no Sporting de Espinho, nesta época seguinte, 2002-2003, iria para o Gondomar entre 2003 e 2005 e depois, passado uns anos, sim, então voltaria ao Benfica de Castelo Branco. Temos Nuno Gomes, que saiu para o Chaves no final desta temporada, jogou no Chaves entre 2002-2003 e 2003-2004, acabaria por ir para o Chipre durante alguns anos, esteve lá entre 2011 e 2013 e acabaria a carreira no Chipre. Temos também o argentino Mário Vargas, que voltou para o Independiente no seu país de origem, na Argentina, em 2005 e acabaria a carreira no Chile a jogar no Antofagasta em 2008. Mário Vargas ainda teve aqui algumas épocas posteriores a esta no futebol português, mas acabaria por voltar a casa. E acabando aqui a um 11 titular, Zé Vigor, que saiu para o Estrela de Porto Alegre logo na temporada seguinte, em 2002-2003, e ingressaria no campeonato angolano em 2010, para por lá acabar em 2015. De Vigor, que tinha raízes angolanas, foi experimentar, gostou e por lá ficou. Nos suplentes, uma cara bem conhecida, o guarda-redes Carlos Fernandes, com passagens por Boa Vista, Estóia de Bucareste, Vila Franquense. Ele sairia no final desta época para o Amora e logo na seguinte iria para o Boa Vista em 2003-2004, onde ficou alguns anos, até ir depois para a Roménia. Acabaria a carreira recentemente, Carlos Fernandes, depois de uma passagem pelo Vila Franquense e pelo Amaranto, Limianos, acabaria em 2021-2022 no Vitória de Sarnach. Temos também aqui uma lenda de outro clube, Bruno Patacas, lateral direito, formado no Sporting, esteve no Campo Maiorense até 2002 e ingressaria no Nacional da Madeira para a época 2002-2003, onde ficaria até 2010-2011, onde terminou a carreira. Outro que foi para o Nacional e que estava no banco, entrou aos 17 minutos para o lugar de Nuno Gomes, Bernardo, o angolano, que fez 4 jogos pelo Nacional na Primeira Liga logo na temporada seguinte, em 2002-2003, e em 2003-2004 fez 12 jogos pelo Estrela da Amadora. Foi para Angola, para o seu país de origem, para jogar no Petro de Luanda entre 2006 e 2007, quando viria a acabar a carreira no final da época 2007 do Girabola. Mais um que passou pela Primeira Liga e continuou a ter carreira nos escalões profissionais e que entrou aos 66 minutos para o legado de Vasco Matos é Edson Silva. Edson Silva viria a jogar em 2003-2004 no Loures, mas voltaria aos escalões profissionais por via do Moreirense, do Beira-Mar, do Santa Clara, do Tondela, do Friamundo, sempre peça importante nestas equipas, viria a acabar a carreira em 2020 no Cookstown, da Irlanda do Norte. E por último, mas não menos importante, o suplente que entrou aos 69 minutos para o lugar de Mário Vargas, Pedro Simão. Fez a primeira época de sénior nesta temporada, em 2001-2002, e depois andou sempre em clubes das redondezas alentejanas, digamos assim. Viria a acabar a carreira
em 2012-2013 no Santo Amaro, de Sozel. Pedro Simão, que jogaria no Estrela de Porto Alegre, no Póvoa Ameadas, no Gafetense, no Alegrete, mas não voltaria mais sequer ao segundo escalão do futebol nacional. O treinador desta gente, que vinha do Alentejo, era Fábio González, que vinha do Ovarense, onde fez a época 2000-2001 e acabaria por sair para o Marco na temporada seguinte, a temporada 2002-2003, onde fez 4 jogos e basicamente 4 deles foram empates 1-1. No final destes 4 jogos foi demitido e acabaria por voltar para a Espanha. Um dos grandes trabalhos, se não o maior da sua carreira, terá sido subir o Granada da 2ª Divisão B espanhola à La Liga em temporadas consecutivas, 2009, 2010, 2010 e 2011. Acabou a carreira Fábio González já há alguns anos, em 2019, após treinar os ucranianos do Karpati. Concluindo a passagem pelo campo maiorense, os alentejanos acabariam em 10º lugar, mas acabariam, como se sabe, por desistir do futebol profissional. O campo maiorense, que tinha visto gorada a sua tentativa de forçar, digamos assim, um regresso o mais rápido possível à Primeira Liga, e o malogrado fundador da Delta Cafés, o comendador Rui Nabeiro, que na altura tomava os destinos do clube, decidiu que estava na hora de fazer uma reformulação total, e o campo maiorense pura e simplesmente fechou a porta no final da temporada, as portas da secção de futebol a nível sénior. Voltariam ainda com equipas séniores em 2006-2007 até 2012-2013, mas o campo maiorense, depois dessas épocas, não mais voltaria a ter futebol sénior, e mesmo nestas épocas referidas foi sempre futebol a nível distrital. Ficou uma posição honrosa, o 10º lugar, que acabou por ficar longe da subida, que era a expectativa da direção do Clube dos Galgos, mas é o que é, o futebol é assim, não é sempre o que a gente quer. Assim sendo, estou por finalizado mais um episódio do podcast Ficha de Jogo. O Ficha de Jogo que me inclui a mim, Miguel Ribeiro. Se chegaram até aqui, deixem um comentário, deem estrelinhas no Spotify para ajudar à divulgação e façam seguir para receberem sempre notificação dos episódios novos. O próximo episódio é daqui por 15 dias, conto convosco por aqui e até lá!